Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 124 da série Enem por Questões. E hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de geometria analítica. Para resolver ela, a gente precisa de dois conhecimentos aqui. A gente precisa saber como calcular um arco de uma circunferência e também saber a como transformar, como converter e trabalhar com ângulos em radianos. Então vamos lá. Um arco de circunferência, pessoal, é um pedaço dessa circunferência que coincide com a sua extremidade, a sua borda aqui. Isso aqui é um arco. Lembrando que na circunferência a gente tem um raio, que é essa medida aqui que vai do centro a algum desses pontos. A gente tem o diâmetro, que é uma medida que vai de um ponto a outro da circunferência e passa pelo raio. A gente tem cordas, que são pontos da circunferência que se unem e não passam pelo centro. E a gente tem arcos, que são partes da circunferência que coincidem com o seu comprimento, com a sua borda. Para a gente determinar o tamanho de um arco de uma circunferência, a gente precisa, na verdade, do tamanho desse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque esse arco vai ser proporcional ao ângulo interno que ele formou. A gente sabe que uma volta completa tem 360 graus. Então, um círculo completo tem 360 graus. Vamos supor a seguinte situação. Vamos calcular qual é o tamanho de um arco de circunferência cujo ângulo interno, então esse arco aqui, cujo ângulo interno mede 120 graus. Qual que é o comprimento desse arco aqui? E que o raio da circunferência é 2. Então, para a gente calcular o tamanho desse arco, arco AB, a gente faz uma proporção. A gente sabe calcular qual que é o comprimento de uma circunferência de raio 2, de raio R qualquer. O comprimento de uma circunferência é dada por 2πr. E o comprimento da circunferência todo é como se eu estivesse pegando toda a volta de 360 graus. Então, o comprimento de uma circunferência toda, que é 2πr, corresponde à volta completa, ou seja, a 360 graus dessa circunferência. Se eu tenho, por exemplo, 120 graus, que corresponde a esse pedaço aqui, esse ângulo aqui, de que tamanho vai ser esse arco? Quantos centímetros teria esse arco? É só fazer uma regra de 3, né? O tamanho do arco é proporcional, é diretamente proporcional ao ângulo que o forma. Então, por uma regra de 3, a gente consegue determinar o tamanho de um arco. Multiplicando cruzado aqui rapidinho e trocando o raio por 2, a gente vai encontrar 120 vezes 2π vezes 2 dividido por 360. E aí 120 por 360 a gente pode simplificar por 3. E aí aqui em cima eu tenho 2 vezes 2, o x vai ser 4π sobre 3. Centímetros. Esse é o tamanho do meu arco. Supondo aqui que meu raio é 2 centímetros. Então, um tamanho de arco a gente pode calcular proporcionalmente ao ângulo interno daquele arco que o formou. Beleza? E, além disso, a gente também tem que conhecer a outra medida de ângulo que não é o grau, né? A gente também tem uma medida de ângulo que é o radianos. Então, uma volta completa corresponde a 2π radianos, ou seja, 360 graus significam 2π radianos. Se a gente dividir por 2, né, simplificar, então 180 graus são π radianos. E aí vai, a gente consegue encontrar alguma proporção aqui para radianos e temos que saber transformar isso aqui, não necessariamente para essa questão, mas tem muita questão que isso é bem útil, beleza? Então, é isso que a gente precisa saber. Bora para a questão para tentar resolvê-la. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais
e por 12 semirretas, com extremidades na origem separadas por ângulos de π/6 rad, conforme a figura. Então ele está me falando aqui que essas 12 semirretas, que são essas retas aqui, estão separadas, cada uma delas, por ângulos. O tamanho desse ângulo aqui, entre cada uma delas, é de π/6 radianos. E o raio dessas esferas aqui concêntricas na origem são todos raios com medidas por números naturais. Então, a primeira esfera aqui tem raio 1, a segunda raio 2, raio 3 e assim por diante. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem 0, 0. Então, os objetos não podem passar por aqui e eles só podem andar em cima das retas ou da circunferência. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Então, o π vai valer no mínimo 3,1. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a quanto? Então ele quer saber qual que é a distância do B até A. Na verdade, qual que é a menor distância do B até o A. Vamos pensar aqui, ó. Esse objeto tem várias formas diferentes de ir do B até o A. Ele poderia fazer assim, ele poderia fazer um caminho tipo assim, andar por essa circunferência e depois chegar. Ou ele poderia fazer um caminho assim, chegar, ou assim, ou assim, assim, ou assim. Então ele tem várias formas diferentes para tentar chegar até o A. E a gente quer a que percorra a menor distância, a mais curta possível. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que você tem que ir daqui, do ponto A, até o ponto B, e você tem até o ponto B aqui, ó, e você tem dois caminhos. Um deles é fazer esse caminho aqui, ó, por aqui e por aqui. O outro é fazer esse caminho aqui, ó. Qual você supõe que seja mais próximo? O caminho verde? Logicamente que o caminho verde é mais próximo. Numa circunferência, o tamanho do diâmetro, que é a distância de um ponto até o outro, com certeza é menor do que o arco de meia volta aqui, que uniria esses pontos dando a volta na curva. Então, se a gente quer percorrer a menor distância possível, a gente quer andar o máximo possível em linha reta aqui, ó, para chegar até o A. Só que aqui tem um problema, eu não posso passar pela origem. No caminho que eu só vou seguir linha reta, eu vou passar pela origem. Isso não pode acontecer. Por conta disso, eu vou andar em linha reta até onde eu puder ir, que é até aqui. Vou ter que percorrer esse caminho aqui na circunferência e o restante eu vou poder andar em linha reta. Esse aqui deve ser o caminho mais curto do B até o A. E agora o nosso trabalho é simplesmente calcular então qual que é essa distância, qual que é a distância percorrida nesse caminho. Para fazer isso, a gente vai ter que calcular esse pedaço circular e esse pedaço reto aqui também. Os pedaços retos são bem tranquilos. A gente viu que essas circunferências têm raios determinados por números naturais. Então, a primeira tem raio 1, a segunda tem raio 2, 3, 4. Então, a diferença aqui entre um ponto e outro é sempre de uma unidade. Então, eu tenho uma unidade aqui, uma aqui, uma aqui. Uma unidade aqui, 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 aqui e aqui. Então, a distância em linha reta é 1 mais 1 mais 1, de B até esse ponto aqui, que é esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais a distância desse ponto aqui até o A, que contam 5 pedaços de 1 inteiro. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 5. Que é mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 5 vezes. Então, essa distância da linha reta deu 8.
Agora, a gente tem que determinar qual que é a distância no arco aqui, ó. E essa é a parte difícil da questão, essa é a parte desafiadora. Para fazer isso, a gente tem que calcular o quê? A distância, né, o tamanho de um arco, mais ou menos assim. Sendo assim, a gente vai precisar de saber qual que é o ângulo interno desse arco. Como a gente vê pelo desenho ali, ó, esse arco é formado por 5 semirretas, né? Então tenho essa e essa. E a gente viu que a distância entre cada uma das semirretas, né, elas são separadas por ângulos de π sobre 6 radianos. Ou seja, cada pedaço de ângulo aqui, cada um desses 4 ângulozinhos, mede π sobre 6. Então, esse ângulo todo é 4 vezes π sobre 6. Que é, eu posso simplificar o 4 com 6 para ficar 2π sobre 3. Então, isso daqui é o tamanho do ângulo interno do arco que eu quero descobrir o comprimento. Se eu tenho esse ângulo, é só eu fazer agora uma regra de 3 para encontrar essa distância. Lembrando que esse comprimento aqui, né, essa semicircunferência nossa aqui, tem raio igual a 1. Então, ela corresponde à circunferência de raio 1 aqui, ó. Portanto, como é que eu faço para calcular essa distância aqui, esse arco que une os pontos C e D aqui, ó. Ponto C, ponto D. Como é que eu faço para calcular essa distância? Bom, a gente sabe que o comprimento da circunferência toda é dado por 2πr e o raio é 1. Então, 2π vezes 1. Isso daqui é da circunferência toda, ou seja, de todos os 360 graus, que em radianos correspondem a 2π. Então, isso aqui é para 2π radianos. Como eu quero um arco, eu quero saber o tamanho do arco de um ângulo de 2π sobre 3 radianos, de quanto vai ser esse comprimento. Então, de novo, é uma proporção. 2πr é o comprimento da circunferência toda, que corresponde a 2π radianos. 2π sobre 3 é x. Multiplicando cruzado, a gente vai encontrar 2πx igual a 2π vezes 2π sobre 3. Como eu tenho 2π dos dois lados da minha equação, eu posso simplificar isso com esse, está tudo multiplicando. Então, meu x fica 2π sobre 3. Esse é o tamanho do meu arco dessa parte aqui, ó, que eu vou percorrer na parte circular do arco CD. Sendo assim, é só eu somar esse pedaço de 2π sobre 3 com a distância reta, que é 8. Então, minha distância total percorrida é 2π sobre 3 mais 8, que corresponde, nas alternativas, à letra A. Então, eu tenho 2 vezes π vezes 1, que aqui ele fez, tipo assim, mantendo o raio multiplicando, né? O raio igual a 1 multiplicando. Você poderia multiplicar ou não, mas dá na mesma. Então, eu tenho 2π vezes 1, que é 2π sobre 3, mais 8, que é o que a gente tem. Letra A. Tranquilo, pessoal? Então, essa questão era uma questão que exigia o nosso conhecimento de calcular tamanho de arco de circunferência. E é só lembrar que ele é sempre proporcional ao ângulo interno que o formou, beleza? E além disso, saber trabalhar com medidas em radianos, que não é tão comum assim igual graus, mas a gente tem que aprender. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem, mostrem para os seus amigos que também estão estudando para o Enem. E a gente se vê amanhã. Até mais e tchau, tchau!